Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula português para concursos. E hoje, atualizadíssimo, como sempre, vamos resolver a prova do CNJ, a prova para analista. Foram 14 questões de língua portuguesa e, como sempre, Banca Sebrasp com um nível muito bacana. Hoje resolveremos essa de analista e na próxima quarta-feira vamos resolver a prova aplicada na parte da tarde. O pessoal reclamou, achou que a prova da parte da tarde, que foi para técnico, achou que foi mais difícil. Aí a gente resolve hoje a de analista, na próxima semana, e aí depois vocês me falam qual que acharam mais fácil, qual que achou mais difícil. E aí me falam, vocês fizeram este concurso? Qual foi a opinião de vocês? Qual foi o sentimento no coraçãozinho? E aí, pessoal, lembrando que aqui no Método RISE de Aprendizagem, nós temos o curso completão para o Tribunal Superior Eleitoral, com o método RISE completo, com 250 questões da Banca Sebrasp, separadinhas por assunto, com questões de 2024 comentadas, tudo comentado, separadinho por assunto, resolução de provas inteiras. Então, você que está se preparando para o TSE, não pode perder. E vamos fazer também um workshop, depois a gente vai compartilhar aqui o link com vocês, um workshop com 2 aulas ao vivo pelo Meet, tá? Então, fique aí de olho que tem muito conteúdo para você que está se preparando para o TSE. Na verdade, para o TSE, para o STJ, qualquer concurso organizado pela Banca Sebrasp. E aí eu já estou falando, vai colocando no radar, que MPU é um concurso grande que virá, e provavelmente vai ser Banca Sebrasp. Então, eu acho pouco provável que MPU não seja Sebrasp. Então, você se preparando para o Tribunal Superior Eleitoral, você já está aí caminhando com os outros concursos. Então, sejam todos muito bem-vindos. A Alice falou, vou assistir sua live pela primeira vez, por indicação de amigos. Olha que maravilha. Mande beijo para esses amigos, viu, Alice? Então, vamos lá. Aqui, boa noite, Sheila, boa noite. Já vamos começar. Quando a gente vai começar a live, a internet decide cair. Vai vendo que maravilha. O Júnior já começou perguntando, quando é conjunção ou advérbio? Depois eu coloco aqui exemplo para poder a gente organizar isso aí, viu, Júnior? Então, vamos começar a nossa brincadeirinha, mas antes disso, eu vou pedir para você já deixar o seu like e me ajudar a compartilhar a live. Então, mande aí o nosso link para as pessoas que você conhece que estão se preparando para concurso, para ficar sempre atualizado, beleza? Então, vamos. Obrigada, Júnior. Então, bora. E daqui a pouquinho a gente vai colocar aí o link do nosso workshop, tá bom? Então, começando a nossa brincadeirinha. O examinador colocou o seguinte, eu vou aumentar aqui para que vocês vejam melhor. Esse aqui foi CNJ Analista, área judiciária. Eu sempre comento, e aí sempre começo a live repetindo o modo como eu resolvo, e aí repito que na hora da prova, você vai fazer da forma que você se sentir mais confortável. Eu não leio o texto primeiro, eu vou direto para as questões. E aí depois resolvo as questões de gramática, depois eu volto para o item de interpretação de texto e venho lendo o texto, tudo bem? Aí eu vou ler o texto mais de uma vez, porque cada comando de interpretação exigirá uma nova leitura. Mas primeiro eu vejo a parte de gramática. Então vamos seguir dessa forma. Primeiro recortar os itens de gramática, beleza? Então vamos lá. Aí olha só. Aqui a gente tem primeira questão, ele colocou. Estaria preservada a correção gramatical do segundo parágrafo, caso se inserisse uma vírgula logo após a palavra alvos. Vamos para lá para a gente analisar. Então, ó, ele quer o segundo parágrafo logo depois de alvos. Meu mouse está querendo sumir aqui de mim. Ó, segundo parágrafo. Os ataques cibernéticos podem ter como alvos pessoas, organizações políticas e sociais, empresas públicas e privadas, postos fiscais, tribunais, bases militares, autarquias e ministérios do Estado, variando conforme a motivação que os ensejou. Interrupção de sistemas e serviços essenciais, resgate de valores em troca de arquivos criptografados. Aí ele pediu para colocar uma vírgula bem aqui. Muitos alunos tiveram dúvida nesta questão, porque acharam, professora,
Essa vírgula aqui seria como o conceito de 2 pontos, porque ele está falando que os alvos são pessoas, são organizações políticas e sociais, são empresas. Então, muitos viram a possibilidade de colocar aqui vírgula como se fosse 2 pontos para iniciar uma enumeração. Mas nós só poderíamos colocar com esse conceito de 2 pontos se a ideia realmente terminasse na enumeração, terminasse, por exemplo, bem aqui. Porque vocês estão vendo que internamente nós temos uma outra ideia sendo iniciada, que inclusive tem uma outra enumeração aí dentro. Então, não daria para colocar a vírgula aqui, seguindo o conceito do que faríamos com 2 pontos, porque a ideia não termina em um ponto final. Olha só, se fosse, por exemplo, assim, deixa eu só ver se eu consigo colocar uma outra telinha aqui. Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Ó, se fosse, por exemplo, da seguinte forma: os ataques cibernéticos podem ter como alvos 2 pontos. Pessoas, organizações políticas e sociais, empresas públicas e privadas, blá, 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 autarquias, ministérios do Estado. Ponto final. Aí daria. Vocês estão acompanhando o meu pensamento? Porque eu começaria com o conceito de 2 pontos, que seria o equivalente à vírgula que ele pediu, e terminaria no ponto final. Então, eu até poderia colocar essa vírgula desde que eu começasse uma enumeração com ponto final. Do jeito que está aqui, ele colocou outras ideias dando continuidade a esse pensamento. Então, não é possível colocar essa vírgula, também não seria possível colocar 2 pontos, beleza? Então, a questão é verdadeira ou falsa, meu povo? Questão falsa. Teriam dificuldade ou não? Então, essa questãozinha é uma questãozinha falsa. Só lembrando que o que ele está colocando aqui na frente, pessoal, quando ele fala que ele vai ter como alvos pessoas, organizações, estão vendo que o alvo é a pessoa é o alvo? O que ele vem colocando aí na frente é um aposto, tudo bem? Então, o alvo é a pessoa é o alvo é a organização é o alvo, beleza? Então, pronto, muito bem, muito bem. Aqui, então, questão 1, falsa. João Batista, boa noite, boa noite, boa noite, Edson, Cristina. Cristina, não, a Isis perguntou se vai ter algum projeto para o Correio. Com certeza, hoje mesmo eu já estava falando aqui com a minha equipe para a gente já ir adiantando alguma proposta para o Correios. Acho que esse concurso vai ser um concurso com muitas oportunidades. Ainda não temos notícia de banca examinadora, mas com certeza teremos algo para o concurso sim, tá bom? Então, vamos lá, vamos lá. Questão número 2. No segundo período do primeiro parágrafo, a flexão do termo são e benefícios no plural deve-se à concordância que estabelecem com inúmeros, que funciona como sujeito da oração. Olha só, pessoal. No IMP, vocês sabem que eu estou aqui o tempo todo no método RISE, mas eu trabalho só todo dia no curso presencial, que é o IMP, concurso melhor preparatório que a gente tem do Brasil. E no IMP, eles fizeram uma prova antecipada, pediram para que eu mandasse um material para a gente fazer uma prova antecipada para o concurso do CNJ, e aí eu mandei algumas questões, inclusive questões inéditas que eu havia elaborado. E eu coloquei uma questão que eu vou até mostrar para vocês, exatamente igual a essa que caiu no CNJ. Fizemos a prova antecipada, que não sei se alguém me acompanhou na prova antecipada do CNJ lá pelo MP. Fizemos a prova antecipada, e aí eu lembro que alguns alunos reclamaram da questão que eu elaborei. Ah, professor, essa questão está difícil. E caiu, que nem, como diz o outro, que nem do mesmo jeito no concurso do CNJ. Eu lerei a questão agora do CNJ e depois eu vou abrir o outro material para mostrar para que vocês comparem. É só para que vocês vejam que aqui, como eu não trabalho, eu só dou aula, só de domingo a domingo, a gente está o tempo todo antenado com o que o examinador está fazendo, com o que poderia fazer, a gente vai pegando a malícia da banca. Eu não faço nada da minha vida a não ser dar aula, só há 23 anos. Em preparatório para concursos, eu já estou há quase 18. Então, acaba que é muito treinamento, né, meu povo? Pelo amor de Deus, é muito treinamento. Aí eu vou mostrar para vocês que o que eu fiz como revisão foi exatamente do mesmo jeito, que nem o que caiu no CNJ.
Beleza? Então, vamos para cá. Primeiro eu vou ler a questão do CNJ, ó. Ele falou que é no segundo período do primeiro parágrafo, ele falou que são e benefícios estão no plural, porque concordam com inúmeros e disse que inúmeros é o sujeito da oração. Então, segundo período do primeiro parágrafo. Ó, inúmeros, deixa eu pegar aqui de outra cor. Inúmeros são, deixa eu marcar o verbo, são os benefícios do oferecimento de produtos da prestação de serviços. Nós já sabemos que a estrutura na ordem direta, ela tem sujeito, verbo, complemento verbal, desde que esteja na ordem direta, sujeito, verbo, complemento verbal. Naquele caso, apareceu um verbo de ligação. Então, acaba que tem uma estrutura que a gente vai ter de decidir o que é, tem verbo de ligação e algo que teremos de decidir o que é. Se estiver na ordem direta, o que vem antes é o sujeito e o que vem depois é o predicativo do sujeito. Mas nós vamos acreditar em uma ordem direta? Não. Precisamos lembrar o seguinte conceito: o predicativo tem valor adjetivo e o núcleo do sujeito é substantivo ou qualquer palavra substantivada. Então, para eu decidir se inúmeros é o sujeito e o que vem depois é predicativo, eu vou ter de avaliar quem é que está ali como substantivo e quem está ali como valor adjetivo. Estão acompanhando o meu pensamento? E aí, pode ser que a gente tenha a seguinte estrutura. Eu disse que se estiver na ordem direta, o que vem primeiro é o sujeito e depois é o predicativo. Mas pode ser que ele tenha colocado o predicativo do sujeito, verbo de ligação, e o sujeito depois. Beleza? Então, vamos analisar. Repito, o sujeito vai ser representado por alguém que tem valor substantivo e o predicativo representará um valor adjetivo. Então, veja. Ele disse que inúmeros são os benefícios. Vocês estão vendo que os benefícios está acompanhado de um artigo, então é um substantivo. E eu acabei de falar que quem está empregado como substantivo é que funciona como sujeito. Então acaba que aqui a gente tem sujeito, verbo de ligação, e isso aqui é que vai ser o predicativo do sujeito, é uma estrutura que está na ordem inversa. Preciso repetir, quem vem com artigo está como substantivo, tudo bem? Então, aqui eu tenho os benefícios. Então, é ele que funciona como sujeito. O examinador disse que inúmeros é o sujeito e não é o predicativo. Aí ele falou que inúmero seria o sujeito, por isso que o são e os benefícios estariam no plural. Mentira. O sujeito é os benefícios. Ele colocou uma estrutura na ordem inversa. Então, essa questão número 2 é falsa. Beleza? Agora, olha só. Deixa eu só abrir com vocês agora. Aqui, peraí, deixa eu minimizar esse trem. Daqui para amanhã eu consigo fazer o que eu quero fazer. Aguenta aí, que já dá certo. Ó, esta daqui é a questão que eu falei para vocês que eu resolvi lá no IMP, que foi uma revisão de véspera, foi o que eles chamam de prova antecipada. E a questão a que me refiro é a questão número 6, é eu que elaborei. Preste atenção. Eu estou agora no outro material para comparar. Ó, eu só estou pegando agora outro material para poder comparar com o que foi cobrado na prova do CNJ, beleza? Então, ó, os termos destacados exercem função sintática distinta em é uma tecla muito batida pelos que procuram estudar o caráter dos brasileiros, o gosto que estes revelam pela improvisação em todos os ramos da atividade. Vocês estão vendo que essa primeira estrutura começa com verbo? Quando uma estrutura começa com verbo, a maior probabilidade é que esteja na ordem inversa. Passando isso aqui para a ordem direta, nós teríamos que o gosto que eles revelam pela improvisação é uma tecla muito batida. Repito,
Na ordem direta ficaria o gosto pela, o gosto que estes revelam pela improvisação é uma tecla, muito batida. Então, esta daqui seria a ordem direta, ou seja, o gosto pela improvisação, que é essa estrutura que apareceu depois na ordem inversa, é o sujeito. Eu acho que essa aqui ninguém teria nenhuma dúvida, acho que essa aqui essa parte é bem tranquilinha, simplesmente está na ordem inversa. Aí a outra parte é, para os matutos, para os matutos do Nordeste, poeta é o sujeito capaz de improvisar na boca da viola. Quando ele fala, eu vou escrever aqui embaixo, que poeta é o sujeito. Vocês acham que quem é que está funcionando como sujeito nessa estrutura? Se eu acreditar que tudo estará na ordem direta, eu vou falar que poeta é o sujeito, que isso é verbo de ligação e isso é o predicativo do sujeito. Mas eu preciso repetir. Olha o tanto que é importante termos conceitos básicos. O sujeito, ele é representado por substantivo ou qualquer palavra substantivada. E o predicativo é que tem valor adjetivo. Então, quando eu preciso decidir quem é o sujeito e quem é o predicativo, eu escolherei como sujeito aquele que vem acompanhado de artigo, que realmente está como substantivo na estrutura. Então, aqui, quando a gente lê, a gente tem o sujeito. Se tem o sujeito, então esse o sujeito é que está substantivado. Se ele está como substantivo, então acaba que ele não é o predicativo do sujeito, não é essa a ordem que nós temos. Quem está como substantivo está funcionando como sujeito, e poeta está aqui para poder caracterizar esse sujeito, que é o predicativo do sujeito. Então, aqui, esse termo escolhido é o sujeito, mas esse termo escolhido aqui, o sujeito, olha que legal, olha que legal. O sujeito também é o sujeito da oração. Aí a questão foi: os termos destacados exercem função sintática distinta? Errado. Exercem a mesma função. Por quê? Funciona como sujeito e funciona como sujeito. Então, essa é uma questão exatamente igual a que a gente viu no concurso do CNJ. Então, aqui nós temos estrutura com verbo de ligação e na ordem inversa. Fala para mim, por favor, se vocês conseguiram acompanhar este pensamento. Por favor, diga sim, não sei, sei lá, professora. É muito comum, deixa eu só molhar o bico. É muito comum a gente esperar uma ordem direta da estrutura, sujeito, verbo e o complemento. Só que nem sempre vem assim. A gente tem que tomar cuidado com a ordem inversa. Quando a ordem inversa é com verbo de ligação, eu acho que pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho. Aí você vai escolher o termo substantivado para funcionar como sujeito e quem não está substantivado como predicativo. Bacana, né? Eu fiquei bem feliz porque eu lembro que quando a gente resolveu essa questão na prova antecipada lá no IMP, os alunos acharam difícil, falaram: não, professor, eu tinha colocado o poeta como sujeito, porque tinha considerado a ordem direta. E aí eu dei exatamente essa explicação. E foi exatamente como caiu na prova do CNJ. Inúmeros são os benefícios. Os benefícios é o substantivo, então, inúmeros está aí com valor adjetivo funcionando como predicativo. Bacana, né? Também acho. Então, vamos voltar para cá. Aí, deixa eu voltar agora para o trecho que estávamos. Pronto, voltei para a nossa provinha. Então, a questão número 2, errada. Se você estiver estudando pelo método RIS, não vai errar nem se quiser. Nem se falar, eu quero errar, erra não. Questão número 3. Ele falou, essa 3 trabalha mais com questão textual. Eu vou deixar em espera, vamos ver se tem mais alguma de gramática aqui. Então, de acordo com o texto. Questão número 5. Questão número 5. Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto, caso o primeiro período do primeiro parágrafo fosse reescrito da seguinte forma:
Quem vem me acompanhando, eu digo só a vida toda. Pediu para reescrever, você não vai começar comparando. Você vai ler o que ele sugeriu e avaliar se está gramaticalmente correto. Com relação a tudo, concordância, regência, crase, vírgula, colocação pronominal, grafia da palavra. Se a gramática estiver certa, eu volto e comparo. Comparo de maneira detalhada. Mas se tiver algum defeito na estrutura, o item já é falso. Tudo bem? Então, eu não quero nem saber qual é o trecho original, eu vou ler o que ele sugeriu para poder analisar. Então, olha só o que ele sugeriu. Por conta do crescimento de novas tecnologias da comunicação e da informação, a atualidade vivencia um processo onde observam-se a migração de ambientes de natureza real e analógica para ambientes de natureza virtual e digital. Conseguem indicar algum problema aí? Nós já somos muito treinados e sabemos que o onde só pode apresentar uma ideia de quê? Fala para mim. De lugar. Lugar físico e fixo. Então, quando aparecer a palavrinha onde, pode parar, porque só pode indicar lugar. Eu acho que não há uma aula que eu faça aqui que esse onde não caia. Eu acho que em todo encontro eu repito essa informação. Quem vem me acompanhando, Cristina, que está aí o tempo todo. Quantas mil vezes, Cristina, a gente já ouviu falar isso aqui? É só a vida toda. Então, onde é lugar físico e fixo, beleza? Então, físico e fixo. Perfeito. Então, esse onde está recuperando o processo. Processo não é lugar. Processo não é lugar. Piorou físico e fixo. Então, é claro que não pode. Outro erro. Este onde, ele está aqui. Onde observa, no qual observa, está aqui como pronome relativo. Então, é fator de atração. Dois erros. O onde não está bem empregado e ele seria, se ele estivesse bem empregado, seria fator de atração e a próclise seria obrigatória. Então, a questão número 5 é uma questão errada e não precisaria voltar comparando, daria para matar pela própria estrutura. Gente, toda vida que for questão de reescritura, não comece comparando. Veja primeiro o que ele sugeriu e aí a gente analisa a gramática. Se a gramática tiver tudo ok, aí a gente volta e compara como se fosse o jogo dos 7 erros, beleza? Então, vamos lá. Questão número 6, ele falou o seguinte: as expressões, os cyberataques e os ataques cibernéticos, bem como o emprego das formas pronominais seu e os em sejou, constituem mecanismos de coesão referencial do texto. De novo, quem vem nos acompanhando, ou quem está no método RISE, ou quem está comigo no curso presencial, isso aqui eu falo só a vida toda. A palavra coesão aponta para uma conexão. Coesão referencial quer dizer que uma palavrinha X vai fazer referência a uma palavrinha A que foi mencionada anteriormente. Então, essa referencial pode ser um recurso anafórico, que recupera o que foi dito antes, ou catafórico, que antecipa alguma ideia. Então, referencial significa que eu vou ter elementos dentro do próprio texto e estes pronomes, ou o termo que ele escolheu, vai estar se conectando a eles. Existe a coesão referencial, que é essa em que eu coloco palavras para substituir outras palavras no texto, e existe a coesão sequencial. A sequencial é por meio de conjunções e de preposições. Eu estou dando sequência. Preposição e conjunção são síndetos. Então, quando eu utilizo preposição e conjunção, eu estou dando sequência àquele termo. A referencial é por meio de estratégias de substituição de elementos no texto. Perfeito? Então, vamos avaliar. Aí lá, ele quer o último período, início do segundo parágrafo. Vamos marcando aqui, ó, cyberataques, último período do primeiro parágrafo. Gente, aqui em Brasília tá tão seco, mas tão seco que vocês não têm ideia. Então, ó. No entanto, a exposição em rede costuma atrair riscos que, embora invisíveis, apresentam um potencial destrutivo alto.
os cyberataques, o seu impacto para as organizações, as empresas e as pessoas envolvidas. Estão vendo que ele colocou o cyberataque, não foi? Aí ele colocou também os seus, ele utilizou os seus, não, né? Não. Mas eu vou aproveitar e já vou conectar. Aí ele colocou o seu impacto, é qual o impacto? Do cyberataque. Beleza? Se ele tivesse perguntado, esse seu impacto é o impacto dele, do cyberataque. Aí o outro referente que ele colocou é os ataques cibernéticos no início do segundo parágrafo. Aí ele coloca assim: os ataques, vou colocar de outra cor. Os ataques cibernéticos são os cyberataques, sim ou não? Então, esses ataques aqui são exatamente esses daqui que ele mencionou, os cyberataques. Aí, depois, ele colocou o seu no último período do primeiro parágrafo. Pronto, que foi o que eu escolhi, não é? Esse seu, no último período do primeiro parágrafo. O que é o ataque cibernético? Este daqui. O seu impacto qual é? Este daqui. E o outro referente que ele escolheu foi qual? O os no segundo parágrafo. Então, só para a gente ir matando. Esse seu aqui também é o cyberataque, que é lá naquele que a gente acabou de marcar. Aí ele quer saber agora, esse os ensejou. Vamos para lá avaliar. Vamos ler de novo esse segundo parágrafo. Os ataques cibernéticos podem ter como alvo pessoas, organizações políticas e sociais, empresas públicas e privadas, postos fiscais, tribunais, bases militares, autarquias e ministérios do Estado, variando, estava com vírgula, conforme a motivação que os ensejou. Que ensejou o quê? O ataque cibernético, que é o cyberataque. Então, vocês estão vendo que tudo está conectado? Aqui o examinador poderia falar, e normalmente ele fala, que é uma cadeia coesiva. Tudo bem? Uma cadeia coesiva. Eu tenho vários termos que recuperam o mesmo elemento. Então, essas expressões constituem mecanismos de coesão referencial no texto. Perfeito? Um está fazendo referência ao outro. Teriam alguma dúvida nessa ou não? Ou está tudo bem? Tudo bem? Então, vamos agora, pronto, já é outro texto, então vamos agora para os de interpretação. Questão número 3. No texto, emprega-se um nível formal de linguagem e predomina a função denotativa. Denotativa é de dicionário real literal. E vamos ver se realmente ele utiliza uma linguagem formal. Parece que sim, pelo que a gente leu até agora, né? Gente, aqui é Gabriel, o princípio da segurança na era dos cyberataques, uma análise a partir do escopo em uma revista do CNJ. Não é possível que numa revista do CNJ ele coloque algo que seja informal. Não é possível, não é? Então, olha só. Com o avanço das novas tecnologias da informação e comunicação, observa-se na atualidade um processo de migração dos ambientes reais e analógicos para os virtuais e digitais. Inúmeros são os benefícios do oferecimento de produtos e da prestação de serviços no ambiente digital. No entanto, a exposição em rede costuma atrair riscos que, embora invisíveis, apresentam um potencial destrutivo alto. Os cyberataques e seu impacto para as organizações, as empresas e as pessoas envolvidas. Eu não vou nem terminar de ler. Com certeza, é uma linguagem formal? É. Tudo que ele está colocando é literal? Sim. Nosso sonho de consumo é uma questão como essa, não é? Nosso sonho de consumo. Beleza? Ô, Samuel, você pode baixar essa prova ou no próprio site da Banca Sebrasp ou no Que Concursos. Eu normalmente pego os meus arquivos no Que Concursos, tá? Aí essa daqui é a analista, área judiciária, tá bom? Então, vamos lá. Questão número 4. De acordo com o texto, a seleção do alvo de um ataque cibernético varia de acordo com as consequências que se pretende desencadear com esse ataque na sociedade. Ele falou que, de acordo com o texto, a seleção do alvo vai ser variável de acordo com as consequências que ele pretende desencadear na sociedade. Então, vamos ler
E eu acho que a gente acabou de ler isso aqui, não é? Veja só. De novo no segundo parágrafo. Os ataques cibernéticos podem ter como alvos pessoas, organizações políticas, blá, 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 variando conforme a motivação que os ensejou. Então, se ele vai variar conforme a motivação que os ensejou, então, com certeza, a seleção desse alvo vai mudar de acordo com a consequência que ele quer desencadear na sociedade. Porque depois ele fala assim, ó, ele quer o quê? Ele quer a interrupção de sistemas e serviços essenciais? Ele quer o resgate de valores em troca de arquivos criptografados? Ele quer a extração de dados? Ele quer a repercussão política? Ou ele quer uma lesão física de uma pessoa? Então, acaba que isso aqui tudo é a consequência. E essa consequência é exatamente o que vai motivar o que ele fará. Então, este item 4 é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E, na minha opinião, não foi difícil. Na minha opinião, até agora, foi uma prova bem linear. Nada muito elaborado. Meu povo, conta para mim se está tudo bem até agora. Sim, não sei, sei lá. Sim? Então, vamos agora para o próximo texto. Lembrando, para os que chegaram depois, que nós teremos o workshop de gramática para o CNJ com aula ao vivo pelo Meet. Serão 2 encontros pela manhã eu não estabeleci a hora ainda, mas provavelmente de 9 até 11h30, 2h30 de encontro para revisar os pontos mais importantes da língua portuguesa. Então, fique atento ao nosso workshop de gramática, uma super revisão muito pontual, uma revisão muito certeira, tá bom? E temos também o nosso curso completão para o TSE, com o método RISO de aprendizagem, 250 questões da Banca Sebrasp, o curso novinho que eu estou gravando agora, que é em exercícios de 2024, separadinhos por assunto, também está incluído nesse completão. Então, ainda dá tempo de você se preparar com nível alto para o concurso do Tribunal Superior Eleitoral e já mirando STJ, MPU e outros concursos que estão por vir, beleza? Então, vamos lá. Próxima. A questão número 7, eu vou pular, porque é de interpretação. Questão número 8, também é interpretação. Questão número 9 também. Questão número 10. Agora vamos. Questão número 11. Ele falou assim: as orações de aceitar as verdades mais simples e óbvias e em abrir mão das nossas crenças, ele falou que as orações desempenham a mesma função nos períodos em que ocorrem. Então, vamos avaliar. Ele não coloca o nome completo, mas ele está querendo saber qual é o tipo de oração. É uma oração subordinada adjetiva, é uma oração subordinada substantiva, é uma oração subordinada adverbial. Qual é o tipo de oração? Então, vamos para lá. Aí ele quer segundo período do segundo parágrafo. Primeiro período do segundo parágrafo acaba onde? Eita, que coisa gigante, meu povo. Ó, onde acaba? Aí ele quer aí, ó. Trata-se, contudo, apenas de um mito, assim como muitos outros ensinados e perpetuados pela força da tradição e da crença, tal qual afirma Tolstói em sua obra Uma Confissão. Sei que a maior parte dos homens raramente são capazes de aceitar as verdades mais simples. Vocês estão vendo que bem aqui tem verbo e bem aqui tem verbo, então a gente tem um período composto. Toda a vida, pessoal, quando ele fala que a maior parte dos homens são capazes, é uma oração. O de aceitar, que é a oração que ele escolheu, vocês estão vendo que daria para falar que eles são capazes disso. Daria para jogar o disso lá na frente. Então, ele está falando que os homens, deixa eu colocar para cá, para a gente anotar. Ele está falando que os homens são capazes de aceitar alguma coisa. Daria para separar essa oração e falar
que eles são capazes disso. Quando a gente coloca o isso lá na frente, substituindo alguma coisa que tem verbo, nós vamos ter uma O. Cadê minha mesinha? Apagou, voltou. Teremos uma OSS. Eu sei que vocês já estão completando o meu pensamento, uma oração subordinada substantiva. E essa oração subordinada substantiva está vindo de um nome, que neste caso é o adjetivo capazes. Então, ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Funciona como complemento nominal. A outra oração que ele escolheu é em abrir mão das nossas crenças, que é o primeiro período do terceiro parágrafo. Vamos avaliar. Pessoal, lembrando que aqui a nossa intenção é resolver a prova. Então, eu vou de maneira mais prática. No meu curso completo, no curso em exercícios, eu explico isso aqui tudo detalhadamente, tudo com todo o cuidado do mundo, seguindo todo um passo a passo lógico. Eu não sei como é que está o seu nível. Se você já entende tudo isso aqui que eu falo, quando eu falo, ó, jogou o dia, oração subordinada substantiva, veio de um nome, completiva nominal. Porque se você ainda achar, professora, eu tenho dúvida nesse ponto ou em qualquer outro ponto que eu desenvolvi aqui, a gente tem o curso completíssimo. Então, aqui eu passo de maneira mais rápida, porque a intenção realmente é resolver questões, tudo bem? Mas ainda dá tempo de aprender de maneira detalhada. O método RISE são apenas 25 horas. Então, vamos para lá. Aí eu fofoquei e me perdi. Onde é que tá? Primeiro período do terceiro parágrafo. Então, ó. Temos. É claro que a maioria das pessoas reconhece também que a ciência é importante e necessária, mas ainda assim temos dificuldade em abrir mão de nossas crenças. Tá vendo que ele colocou verbo e aqui colocou verbo, período composto. Uma depende da outra. E dá para falar que nós temos dificuldade nisso. O nisso, de novo, é uma OSS, oração subordinada substantiva, e vem de um nome. Então, de novo, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. As duas estão com o verbo no infinitivo. As duas são reduzidas de infinitivo. Então, ele disse que essas orações desempenham a mesma função nos períodos em que ocorrem. Verdade. As duas funcionam como complemento nominal. Vocês teriam dificuldade nesse tipo de questão ou não? Vai me dizendo aí se está tudo ok ou se teriam dificuldade. Conseguem fazer esse tipo de questão com segurança? Sim? Então, vamos lá. Gente, olha só que legal. Olha o que a Francilene disse. Que está assistindo de Portugal. Que maravilha, método RISE indo para o mundo. Francilene, nos ajude a divulgar o método RISE, Café com Gramática aí em Portugal. Com certeza vai ter muitos brasileiros que querem matar a saudade do nosso idioma, não é? É claro que vocês falam a língua portuguesa, mas não fazem toda essa análise aqui. Eu tenho uma prima que morou muito tempo em Portugal, e aí ela acompanhou algumas aulas minhas, ela falou, Aline, aqui a gente não analisa tudo dando esse tanto de nome, trabalha muito mais de maneira textual. Mas que bacana, Francilene, seja sempre muito bem-vinda. Professora, verdade, professora, o método está bem detalhado, tá vendo só? Vamos compartilhar aqui, ó, o método bem detalhado. Aqui eu passo mais rápido, porque a intenção é só resolver prova mesmo, beleza? Então, vamos lá. Por sinal, o melhor método. Pronto. Obrigada, meninas. Então, vamos continuar. Questão 12. Estariam mantidos o sentido original, a correção gramatical e a coerência do texto, caso o primeiro período do terceiro parágrafo fosse assim reestruturado. Vamos ler para ver se a gente encontra algum defeito de estrutura. É claro também que a ciência é importante e necessária.
E a maioria das pessoas reconhece, mas mesmo quando necessário, ainda assim temos dificuldade em abrir mão das nossas crenças e do nosso senso comum. Gente, que negócio horroroso, não é? Olha só. É claro também que a ciência é importante e necessária. É a primeira oração. Aí ele está dizendo depois que a maioria das pessoas reconhece o quê? Mas, mesmo quando necessário, ainda assim temos dificuldade. Eu acho que ele queria falar, reconhecemos que, mas as pessoas reconhecem que temos dificuldade em abrir mão. Esse negócio está horroroso. Então, ele até poderia falar que a maioria das pessoas reconhece que temos dificuldade. Mas isso aqui, pelo meio do caminho, está uma ideia absolutamente solta. Não tem como esse negócio estar certo de jeito nenhum. Você nem entende o que ele está dizendo. Vou nem voltar, porque nem completa a frase tá. Tá tão doidona que você acha, fala, professor, acho que o problema é meu, eu que não entendi. É não, é porque tá realmente mal elaborada, beleza? Então, a questão 12 tá errada, sintaticamente errada, nem precisa comparar. Questão número 13. O emprego do sinal indicativo de crase em aquilo é facultativo. Quem vem me acompanhando também consegue confirmar. Eu já falei várias vezes que com os pronomes aquilo, aquele e aquela, se o termo regente, que é o termo que comanda, se o termo regente pedir a preposição a, nós vamos juntar a aquilo. Então, haverá crase. Nós vamos juntar a aquele, a aquela. Então, quando, sempre, que o termo regente pedir a preposição a, e lá na frente tiver o aquilo, aquele, aquela, nós vamos juntar o a preposição com a primeira sílaba do pronome, preposição e a primeira sílaba do pronome. Então, aqui a crase vai ser obrigatória. Então, vamos voltar lá e ver qual é o termo regente. Segundo período do terceiro parágrafo. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Pronto, bem aqui na frente, ó. Tendemos a nos manter fiéis a aquilo. Ele está falando que eu vou me manter fiel e serei fiel a alguma coisa. É fiel ao homem, fiel ao marido. Então, veja que aqui é fiel a alguma coisa. E quando a gente tem o aquilo, aquele, aquela, a crase vai ser obrigatória. Em regra, nós sabemos que crase é fusão entre preposição e artigo. Mas com aquilo, aquele, aquela, é fusão entre o a preposição e a primeira sílaba do pronome. Tudo bem? Aquilo, aquele, aquela, pediu preposição, crase obrigatória. Aí o item falou o quê? Vamos avaliar? Vamos voltar lá. Peraí que meu mouse aqui fica querendo desaparecer. Ele falou que é obrigatória, né? Então, ele falou que o emprego do sinal indicativo de crase é facultativo. Não, não é facultativo, não. É obrigatório. Ufa! 14. No último parágrafo, a substituição do segmento uma vez que, por, de modo que, preservaria as relações de sentido estabelecidas no período. E aí, de novo, eu preciso dizer, quem me acompanha aqui, quem me acompanha no método RISE, quem está comigo nas aulas presenciais aqui no IMP, eu faço uma lavagem cerebral com relação ao emprego das conjunções. Conjunção é uma parte que você não tem direito, você tem de decorar. Eu sempre trabalho com gramática de maneira lógica, falando, ó, não é decorar, não é decorar, não é decorar. Entenda, mas conjunção não tem jeito. E aqui não tem como. Uma vez que é igual a porque, pois, já que. Então, é causal ou explicativo. Quando ele coloca de modo que, estudei tanto, de modo que passei. Eu já tenho uma ideia de consequência. Então, esse de modo que é o resultado de alguma coisa. Então, não de jeito nenhum, não dá para trocar nunca na vida, beleza? Não dá para trocar nunca na vida. Então, a questão 14
é verdadeira ou falsa? Falsa. Uma vez que é igual ao pois, é igual ao pois, é igual ao porquê, é igual ao porquanto, que é totalmente diferente por de modo que já me dá uma ideia de consequência. Isso aqui eu sempre faço lavagem cerebral em qualquer curso que eu desenvolvo, beleza? Então, errada. Fechamos as questões de gramática. Agora vamos fechar as questões de interpretação de texto que pulamos lá no começo. Questão número 7. Ele falou assim: de acordo com o texto, pairam dúvidas sobre a validade do senso comum como forma legítima de conhecimento, por ser ele um conhecimento de natureza tradicional e popular. Então, vamos avaliar isso sim ou se não. Aí ele está querendo saber por que pairam dúvidas sobre o senso comum. Aí ele falou que há uma dúvida com relação à validade do senso comum como uma forma legítima. O por ser, aqui na frente ele está colocando a causa. Aí ele falou que seria porque ele tem um conhecimento de natureza tradicional e popular. Vamos ver se é isso. Vamos voltar agora para o texto. Deixa eu apagar esse tanto de rabisco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem algum aluno aqui que está me acompanhando que é do IMP, que está no presencial comigo? Eu estou aí com várias turmas para o Tribunal Superior Eleitoral. Já decorei as conjunções, tá vendo? Então vamos ler o texto, ó. O senso comum é acumulado ao longo da vida de cada um de nós e acaba sendo transmitido de geração em geração. Ele só falou que o senso comum, oxente, de vez em quando meu computador fica assim, com vontade própria, meu povo. Eu não sei se o computador de vocês manda em vocês, mas o meu manda em mim. É um negócio medonho. Então, ó, ele falou o seguinte, que o senso comum, ele é transmitido de geração em geração. Nenhuma opinião até agora, eu estou colocando um dado, uma premissa. É um tipo de conhecimento não científico, formado pelas nossas impressões subjetivas sobre o mundo, fruto da experiência pessoal. Embora seja um tipo de conhecimento popular e prático, o embora é um conectivo concessivo, que apresentará uma ideia opositiva. Eu já tenho essa previsão de que ele trabalhará aí como ideia opositiva. Então, embora seja um conhecimento popular e prático que nos orienta no dia a dia, por não ser testado, veja só, ele colocou uma causa, por não ser testado, verificado ou analisado por uma metodologia científica, está dizendo que ele permanece um alto grau de incerteza sobre sua validade. Ou seja, é um conhecimento tradicionalmente bem aceito, que pode ou não estar correto em consonância com a realidade. Mas ele está dizendo que ele não é, vou voltar bem aqui, quer ver? Embora o conhecimento seja prático, por não ser testado e verificado, ele permanece com grau de incerteza. Então, existe um grau de incerteza com relação ao senso comum? Sim. Por quê? Porque ele não é testado, ele não é verificado ou analisado por uma metodologia. Aí ele só vem falando, ou seja, é um conhecimento tradicionalmente ele é bem aceito. E ele pode ou não estar correto de acordo com a realidade. Trata-se, contudo, apenas de um mito, assim como muitos outros ensinados e perpetuados pela força da tradição e da crença, tal como afirma Tolstói em sua obra Uma Confissão. Aí ele veio falando que o senso comum é apenas um mito, assim como muitos outros ensinados e perpetuados pela força da tradição e da crença. Agora, vamos ler o que ele disse no item 7. Ele falou que pairam dúvidas sobre a validade do senso comum como forma legítima de conhecimento porque ele é tradicional e popular? Não. Ele acabou de dizer que há dúvidas com relação ao senso comum porque ele não é testado, porque ele não é verificado ou analisado por uma metodologia. Por isso existe uma incerteza, por isso que pairam dúvidas. Então, o que ele falou aqui está errado.
A causa que ele apresentou no texto é diferente da causa que ele apresentou no item. Tudo bem? Questão número 8. No texto, a citação do trecho da obra de Tolstói tem o papel textual de confirmar, reforçar, como argumento de autoridade, a afirmação anterior acerca do senso comum, sendo uma forma de intertextualidade explícita. Vocês se lembram daquela ideia do argumento de autoridade? Eu coloco, por exemplo, eu estou escrevendo algum texto e coloco a minha opinião. A minha opinião, claro que não em primeira pessoa, mas colocando ali algum juízo de valor com relação a alguma premissa. E aí eu coloco alguma opinião, por exemplo, em um texto dissertativo argumentativo, que é o que ele está construindo aqui, ele está construindo um raciocínio, e aí, ao invés de eu ficar só com a minha opinião, eu coloco a citação de alguém que realmente tem autoridade, alguém que é reconhecido naquele assunto. É o que a gente chama de argumento de autoridade. E realmente, se eu pego um outro trecho e coloco aqui como citação, existe uma intertextualidade e expressa, ninguém tem dúvida de que ali ele está reproduzindo um trecho da obra de Tolstói. Então, é uma intertextualidade explícita e ele diz o que Tolstói disse para confirmar o comentário que ele fez anteriormente. Vamos voltar lá para poder confirmar. Olha só o que ele diz. Ele coloca o seguinte: trata-se, bem aqui na parte que estávamos lendo. Trata-se, contudo, de um mito, assim como outros ensinados e perpetuados pela força da tradição e da crença, tal qual afirma Tolstói em sua obra Em uma Confissão. Sei que a maior parte dos homens raramente são capazes de aceitar as verdades mais simples e óbvias, se essas os obrigarem a admitir a falsidade das conclusões que eles orgulhosamente ensinaram a outros e que teceram fio por fio, traçando-os no tecido da própria vida. Então, com certeza, se ele coloca tal qual, o que ele está afirmando aqui é para confirmar a ideia de que é um mito, que é ensinado e perpetuado pela força da tradição. Então, a questão número 8, verdadeira. E eu acho que boa questão, não é? Não considero uma questão muito difícil, mas uma questão bacana. Então, realmente, a citação tem o papel de confirmar, reforçar, como argumento de autoridade, quando eu coloco a voz de outra pessoa com relação àquele assunto, a afirmação anterior sobre o senso comum. E é uma intertextualidade explícita. Perfeito. Questão número 9. O primeiro parágrafo do texto é predominante expositivo. Ele não perguntou o texto todo, ele perguntou apenas o primeiro parágrafo. Quando ele fala que é expositivo, ele está me dizendo que então haverá apenas premissa, 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 dado, dado, dado. Não tem nenhuma opinião. Ele só apresenta aquilo que é. Ele começa a construir o raciocínio dele posteriormente. Aí olha só o que temos no primeiro parágrafo. O senso comum é acumulado ao longo da vida de cada um de nós e acaba sendo transmitido de geração em geração. É um tipo de conhecimento não científico, formado pelas nossas crenças, impressões subjetivas sobre o mundo, fruto das nossas experiências. Aqui, vocês acham que ele coloca alguma opinião? Não. Ele só coloca dado, 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 premissa, premissa, premissa. Depois ele vem construindo o posicionamento dele, mas o primeiro parágrafo realmente é expositivo, verdade verdadeira. Questão número 10. No terceiro parágrafo, o trecho, mas ainda assim, temos dificuldades em abrir mão de nossas crenças e do nosso senso comum. Contribui, ele está dizendo que contribui para a construção do sentido do texto, na medida em que é igual ao porquê. A gente já até aproveita para poder revisar conjunções, não é? Então, ele está dizendo que esse trecho contribui para a construção do sentido porque apresenta significado contextual de oposição. Veja, se ele já começa com um mas, certamente ali existe uma oposição. Mas vamos ver se realmente é uma oposição ao que ele indica.
O item disse que é uma oposição ao que o autor afirma no segmento. A ciência é importante e necessária. Peraí que marcou além do que deveria, não é? Então, é importante e necessária. Certamente, existe aqui uma ideia opositiva pelo conectivo, mas vamos ver se a oposição é com relação ao fato de a ciência ser importante e necessária. Terceiro parágrafo. Ó, cadê? 1, 2, 3. É claro que a maioria, bem aqui, ó. É claro que a maioria das pessoas reconhece também que a ciência é importante e necessária, mas, mesmo assim, temos dificuldade em abrir mão das nossas crenças e do nosso senso comum. Gente, essa questão foi muito boa. Olha só, ele está falando que é claro que a maioria das pessoas reconhece que a ciência é importante e necessária, mas apesar, o ainda assim é o apesar de. Apesar de quê? De a ciência ser importante e necessária, ou apesar de reconhecer? Apesar de reconhecer. Então, ele está falando ó, que as pessoas reconhecem que a ciência é importante, mas, apesar de reconhecer, temos dificuldade em abrir mão de nossas crenças. Existe uma ideia opositiva e a gente tem aí dois marcadores textuais, tanto mais, que é uma adversativa, reforçada pelo ainda assim, que é uma concessiva. Então, ele está falando mais, apesar de reconhecer, eu tenho dificuldade. Então, a oposição que existe não é com relação à ciência ser importante e necessária. A oposição que existe é com relação ao fato de eu reconhecer, mas mesmo assim eu tenho dificuldade de abrir mão da minha crença. E aí o item disse que a oposição que existe é com relação ao fato de a ciência ser importante e necessária. Não é. Eu reconheço, mas mesmo reconhecendo, eu tenho dificuldade em alguma coisa. Então acaba que o que ele colocou lá na frente como ponto de apoio para a ideia opositiva está errado. Então a questão número 10 é falsa. Eu achei essa questão muito bem elaborada. Vocês entenderam qual foi a maldade no coração do examinador? Então, eu reconheço que português é importante, mas, mesmo assim, eu tenho dificuldade, professora. Você, mesmo assim, tem dificuldade. É porque português é importante ou mesmo reconhecendo? Mesmo reconhecendo, foi essa abordagem. Beleza? Fala para mim, por favor, quem acompanhou a resolução da prova toda, do início ao fim, vocês acharam que foi uma prova fácil, que foi uma prova mais ou menos, ou foi uma prova difícil? Esta foi para analista, área judiciária. Na próxima quarta-feira, eu vou resolver a de técnico. Os alunos me falaram que acharam que a de técnico foi mais difícil do que de analista. Eles colocaram Sérgio Buarque de Holanda. Certamente a interpretação teve um nível bacana. Mas, por favor, me dê um retorno aí. Acharam fácil, difícil, mais ou menos? Como é? Se você fez, como é que você saiu nessa prova? Beleza? Então, pronto. Luciene, obrigada, Luciene. Obrigada, obrigada. Eu sempre falo que eu não trabalho, eu só dou aula. E que se Deus me escolheu para exercer essa profissão, eu preciso honrar o que ele escolheu para mim. Eu preciso honrar o dom que ele me deu. Então, eu sempre entrego com muito amor e com muita preocupação, viu, Luciene? Prova mediana, eu acho que de médio para cima, né, Cristina? Achei que foi uma prova bacana. Beleza? Pessoal, esta aula ficará disponível por 24 horas. Se você conhecer alguém que está se preparando para qualquer concurso organizado pela Banca Sebrasp, fala para correr aqui no canal e acompanhar. Falarei de novo, teremos o nosso workshop com aulas ao vivo pelo Meet, 2 encontros para a gente revisar os pontos mais importantes da Banca Sebrasp. Como vai ser ao vivo, você pode aí entrar em contato e tirar a dúvida de maneira imediata. Beleza? E continue nos acompanhando no Café com Gramática. Temos também o curso para o TSE, separadinho por assunto, em exercícios com questões de 2024, um curso maravilhoso. E temos o curso completão para o TSE, com toda a teoria e com a resolução de várias provas. Beleza? Então, pronto. Que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Bons estudos, boa semana. Acompanhe-me na próxima terça no Café com Gramática e na próxima quarta aqui ao vivo.
Pessoal, já vou antecipar a fofoca. Em agosto, nós vamos voltar com o Café com Gramática ao vivo. Então, toda terça-feira, 8 horas da manhã, entraremos ao vivo. Beleza? Então, pronto. Ó, a Alice falou, achou um pouco difícil, gostei muito da aula. Obrigada, obrigada a você, Aline. Aline, Alice, obrigada, obrigada. Irenilda, beijo. Francilene, beijo. Cristina, um cheiro. Que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, 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 meu povo.